chegou o tempo em que Isaque deveria se casar. E naquele tempo, o pai é quem deveria fazer todos os arranjos do casamento. Era importante que Isaque, o herdeiro da promessa, se casasse com uma mulher que valorizasse a aliança de Deus. Abraão queria que a futura esposa de Isaque fosse encontrada no meio dos seus parentes e não entre as mulheres cananeias ou ali da região de Canaã. Por isso ele enviou o seu servo mais antigo e fiel, que provavelmente era Eliezer, porque a Bíblia não cita o nome dele, até a sua terra natal, na Mesopotâmia. Ele tinha fé de que Deus tinha uma mulher especial lá, preparada para Isaque. Essa história é tão importante que ocupa o capítulo mais longo do livro de Gênesis. O servo de Abraão encarou uma viagem bem longa. A rota mais comum era de quase 1.500 quilômetros de distância até a Mesopotâmia. Quando ele chegou lá, ele fez uma oração a Deus pedindo direção e propôs um sinal para reconhecer a moça que seria a escolhida de Isaque. Pelo sinal que ele pediu, ela precisava ser uma mulher realmente notável para se dispor a fazer uma tarefa tão difícil. Ele pediu a Deus que ela se voluntariasse para dar água aos 10 camelos que estavam com ele ali na comitiva. Agora, presta atenção no seguinte: um camelo de 500 quilos consegue beber de 150 a 200 litros de água em poucos minutos e de uma só vez. Mesmo um camelo bem alimentado consegue beber de 10 a 20 litros de água por minuto e sem parar. Dá para imaginar o trabalho que Rebeca se dispôs a fazer dando água para aqueles 10 camelos com água tirada de um poço? Quanto tempo de trabalho duro ela gastou ali? E ela fez isso sem saber que tirar a sede daqueles camelos era a garantia da posse da bênção que mudaria totalmente a sua vida. E aqui está um alerta para nós. Ao invés de ficar reclamando, murmurando, maldizendo alguma situação na qual você está envolvido, mude a sua disposição de coração. Procure fazer como quem está fazendo para o Senhor. Sabe por quê? Porque esse pode ser o seu camelo, ou seja, a garantia de uma situação na qual, a partir dela, Deus vai mudar completamente a sua vida. Pense nisso. Enfim, nos dias seguintes, hospedado na casa de Rebeca, o servo de Abraão acabou chegando à conclusão de que, na realidade, ela era muito melhor do que ele esperava. Ela não era apenas hospitaleira, bondosa, mas era extremamente linda, pura e não hesitou em obedecer quando soube que ela fazia parte de um plano de Deus. Ela creu e se ofereceu de boa vontade para ir embora para um país distante para se casar com um homem que ela nunca tinha visto. Rebeca e sua família receberam muitos presentes caros, porque naquela época, quando um acordo de casamento era feito, o noivo ou um representante dele dava presentes à família da noiva como um dote para demonstrar que ele era financeiramente capaz de sustentar a futura esposa. E então, finalmente, Rebeca partiu com o servo de Abraão numa viagem de volta de quase 1.500 quilômetros. Quando Rebeca chegou na sua nova terra, Isaque estava no campo meditando, talvez orando para que Deus fizesse com que a missão do servo fosse bem-sucedida. E quando eles se conheceram, Isaque deu a Rebeca o lugar de honra na tenda que havia sido de Sara, sua mãe. A Bíblia diz que eles se casaram e que Isaque amou Rebeca. Veja que não se menciona mais o nome de Abraão. Quando Rebeca entra na tenda de Sara, ela toma o lugar de matriarca na família. Agora era a vez de Isaque e Rebeca verem as promessas divinas serem cumpridas em suas vidas. Essa linda história de amor é muito usada como uma analogia à obra do Espírito Santo e o seu trabalho no preparo da noiva de Cristo, a igreja.
Mas na realidade, ela é um grande exemplo de como Deus está interessado em que o seu povo tenha casamentos sólidos e duradouros, num mundo onde o amor líquido é o mais experimentado, gerando muitos casamentos desfeitos. E a receita é muito simples: colocar Deus em primeiro lugar, priorizar a vontade dele. Alguns jovens não acreditam que Deus tenha uma pessoa especial preparada para eles, mas também é verdade que ninguém conhece o coração de ninguém e a escolha é feita baseado naquilo que se pode ver, naquilo que se pode perceber. Então, nada melhor do que entregar o futuro nas mãos daquele que sonda e conhece os corações. Basta orar, como o servo de Abraão orou, dizendo: Senhor, dá-me hoje um bom encontro.